Olá a todos, eu sou Matheus Eusébio, vou falar da implementação de circuitos assíncronos na plataforma FPGA com o programa PIBIC da Unifei e orientação do professor Diogo. Bom, as arquiteturas digitais dividem em dois tipos. A primeira, síncrona, usa um único sinal de clock para realizar a transmissão de dados no circuito. Como esse sinal tem que ser distribuído por todo o circuito, e os circuitos de hoje em dia vêm ficando cada vez mais densos, e vem tendo muito problemas na distribuição desse sinal de clock. Então, uma arquitetura que vem ganhando força nos últimos anos é a arquitetura assíncrona, que não utiliza sinal de clock, ela utiliza protocolos de comunicação para realizar a transmissão segura de dados entre os blocos do circuito. Então, o que foi feito na pesquisa? Primeiro, estudando os conceitos básicos dos circuitos assíncronos, como as células básicas, o funcionamento do protocolo de transmissão, codificação dos dados, e depois implementamos e testamos esses circuitos em FPGA, com destaque para dois circuitos, a unidade lógica aritmética e um processador de 8 bits. Para entender esses circuitos, é interessante usar o conceito de níveis de abstração. No nível 1, ele utiliza as células básicas usadas na literatura para realizar funções específicas de circuitos assíncronos. Por exemplo, a maneira de realizar o processamento desses circuitos, ele utiliza uma célula básica, o armazenamento também, outra célula básica também, e até a transmissão de dados usando o protocolo são feitos usando essas células básicas do nível 1. Quando conectamos essas células de certa maneira, é possível formar um estágio assíncrono, nível 2. Esse estágio recebe dados, processa dados e envia esses dados para o bloco posterior usando toda a lógica do protocolo de comunicação. E, ao juntar vários estágios diferentes, é possível formar o circuito completo desejado. Bom, voltando aqui às células básicas, tem quatro tipos. A MDN, que é a que realiza a lógica, um detector para detectar a saída da célula MDN, a célula Miller, que é específica para o protocolo de comunicação, e o registrador assíncrono, que é parecido com uma memória e ele armazena dados. Aqui está o nível 2. Basicamente, esse é um conceito geral do estágio assíncrono e é como geralmente essas células são conectadas para formar um estágio. Então, temos o dado na entrada das células MDN, ele é processado, é enviado ao registrador e detector. Temos a célula Miller, que só trabalha com dados de controle e faz o protocolo, e o registrador, que funciona como uma memória. O, o livro do Sparso, que é um dos livros mais usados nessa pesquisa, ensinou que é possível fazer várias transmissões diferentes usando esses estágios básicos, né? Dividir os dados, enviar para mais de um estágio, receber de mais de um estágio, fazer loops com os dados e tudo mais. E usando isso, foi possível fazer um processador de 8 bits. Ele possui ali vários estágios diferentes e, usando as lógicas do protocolo e as lógicas que já estavam presentes na literatura, foi possível criar um processador funcional de 8 bits que contém 10 instruções. Então, aqui, por exemplo, nesse processador, eh, dá para, por exemplo, usar a instrução load para carregar certo endereço da memória em dados na cache, usar para carregar dois endereços diferentes, depois usar aqui as instruções de adição ou subtração ou fazer uma AND ou OR com esses dados que foram carregados na cache. O resultado é armazenado na cache e depois é possível ler esses dados usando a instrução read. Então é possível realizar todo um fluxo completo ali de instrução. Tem uma instrução jump para pular, o contador de programas, por exemplo, uma instrução para parar a execução do processador e tudo mais. É, nós vamos entrar em detalhes, né, mais nos relatórios e tudo mais. Essa aqui é a principal referência nossa, que é o livro do Sparso. Mas quem tiver mais dúvidas, tiver alguma curiosidade sobre o projeto e tudo mais, pode entrar em contato comigo, o professor Diogo, e muito obrigado pela atenção de todos.